do IP, o IP Saúde, né, o Bruno Jatene, concedeu uma entrevista à Rádio Agerte, destacando a importância do Novembro Azul, principalmente para os homens com 50 anos ou mais, que terão uma vantagem específica nas consultas com urologistas. Jatene acredita que até o final do ano, o Instituto estará com quase todos os pagamentos em dia com os prestadores de serviço, também uma preocupação do IP Saúde. Vamos com Eduardo Leães pela Rádio Agerte. Dentro do Novembro Azul, campanha que busca a conscientização sobre o câncer de próstata e a importância de cuidados integrais com a saúde do homem, os usuários do IP Saúde com 50 anos ou mais terão uma vantagem especial. As consultas com urologistas terão isenção da coparticipação. O presidente do IP Saúde, Bruno Jatene, nos fala da importância dessa campanha. Essa campanha ela tem uma importância muito grande para a saúde dos homens de 50 anos ou mais, especialmente essa faixa etária. Nós nos integramos a uma conscientização da saúde do homem de uma maneira global, oferecendo a isenção da coparticipação para esse grupo de usuários, no caso de buscarem alguma consulta ao seu urologista. Isso acontece apenas no mês de novembro, mas é uma isenção que efetivamente tem um foco para estimular e fazer com que o homem busque o urologista no sentido de avaliar, diagnosticar a sua situação de saúde e, eventualmente, inclusive, se for o caso, iniciar o tratamento. Nós sabemos que uma campanha como essa, ela não tem apenas um foco evidentemente financeiro, do ponto de vista em que a gente consegue isentar com participação, mas é um estímulo, sem dúvida nenhuma, a buscar mais saúde, no final das contas, qualidade de vida a que nós estamos nos referindo em uma campanha como esta. Presidente do IP Saúde, Bruno Jatene, considerando que o Rio Grande do Sul está com a população envelhecida, que ideia de participação o senhor acredita que possa ocorrer em números de pessoas? Nós sabemos que o homem, para esse tipo de tratamento ou de consulta, ele ainda é um pouco resistente, Quando a gente fala de câncer de próstata, que no mundo todo corresponde ao segundo caso de câncer com maior frequência entre os homens, mas nós sabemos também que isso é muitas vezes decorrente da própria resistência do homem a buscar um profissional da saúde para avaliar a sua situação relacionada à próstata. Então, quando nós lançamos uma campanha dessa, evidentemente que nós sempre temos uma expectativa muito positiva para fazer essas pessoas, esses usuários, aí até o consultório de um especialista da sua confiança. Nós temos aqui, por exemplo, no caso de para esse mês, apenas para o mês de novembro, uma estimativa de no mínimo 5.400 consultas. Esse volume ele tende a ser já quase 10% acima em relação ao que foi 2021. Ou seja, estamos falando aqui de um crescimento de mais ou menos 10% em relação ao que se deu no ano de 2021, apenas no mês de novembro. E acreditamos que isso vai fazer um bem muito grande para aquelas pessoas que estarão procurando efetivamente uma consulta desse especialista durante o mês de novembro. Então essa é a nossa expectativa de pelo menos 5.400 consultas para o mês de novembro. Presidente do IP Saúde, Bruno Jatene, aproveitando a oportunidade, o IP foi muito tratado na campanha política entre os candidatos, tanto no primeiro turno como no segundo. Qual a real situação do Instituto? O IP Saúde ele foi realmente utilizado muitas vezes, inclusive, com um aspecto eleitoral, quer dizer, fazendo uma imagem, traduzindo uma imagem de que o IP Saúde ele foi deixado de lado e tudo mais. Não é verdade. O IP Saúde, ele, assim como todos os outros planos de saúde, ele também passou por um momento de maior dificuldade, especialmente quando os procedimentos eletivos que haviam sido represados em 2020
em função da própria dificuldade de marcação e a doença da Covid, a pandemia, isso voltou forte em 2021 e, logicamente, que os custos associados à saúde também fez com que o IP, assim como os outros planos de saúde, também tivesse um aumento da sua despesa. Isso nos gerou a ter um passivo acumulado maior em relação a períodos anteriores, e aí nos levou a ter, inclusive em março desse ano, um passivo que superava os 60 dias do prazo contratual ao redor de 650 milhões de reais. Nós viemos tratando desse passivo, isso foi sendo reduzido. Hoje o nosso passivo acima de 60 dias é já inferior a 200 milhões de reais, ou seja, nós temos uma expectativa muito boa de que até o final do ano nós conseguiremos, inclusive, talvez zerar ou ficar muito próximo disso. E o IP, ele está em um processo muito forte de reformulação, de reestruturação, conseguiu realmente fazer um esforço muito grande para dar a volta por cima, e é o que a gente está enxergando hoje, quer dizer, uma mobilização muito grande, uma relação sendo reconstruída junto aos prestadores. Nós temos diariamente recebido aqui pessoas, médicos, inclusive prestadores, pessoas jurídicas interessadas em voltar para o IP ou então reforçar essa sua relação com o IP. Então, as notícias hoje são muito positivas. A gente tem realmente conseguido fazer um trabalho de reestruturação que está tirando o IP daquela situação de um passivo muito alto, quem sabe, de repente, até a final do ano, zerando ou ficando muito próximo de zerar esse passivo, que é uma notícia muito positiva, mas também, não apenas do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista assistencial, nós cuidarmos melhor, gerar mais qualidade de vida para os nossos usuários. Na comparação com o SUS, a tabela do IP é maior ou menor? Nós temos, em geral, valores maiores do que o do SUS. Nós pagamos consultas e procedimentos, em geral, acima do SUS. Eu sempre gosto de dizer que o IP Saúde, que tem um volume muito grande de usuários, nós somos quase 1 milhão de vidas, quase 10% da população do Rio Grande do Sul está diretamente no IP Saúde, mas que nós temos uma estimativa ao redor de 25% a 30% da população do Rio Grande do Sul de algum modo se relaciona com o IP. Então é um volume muito expressivo, né? E qualquer passo que tenha que se dar em relação às mudanças dentro do IP causam algum tipo de situação que nos exige um cuidado muito especial. Em relação a essa comparação com o SUS, nós temos em geral valores acima do que o SUS paga e em média de mercado, muito embora haja, logicamente, até pela própria fonte de financiamento ser diferente, alguns outros planos de saúde que têm pagamentos acima, valores acima do que o IP Saúde paga. Mas, em geral, nós temos uma tabela que ela é compatível com a forma de financiamento e a estrutura do IP Saúde. Ouvimos o presidente do IP Saúde, Bruno Jatene. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães. Valeu, Eduardo. Obrigado por nos todas essas informações aí com relação a essa questão que envolve o IP, né? E que tem reflexos para a saúde pública de boa parte dos gaúchos. Aí o setor do IP, que inclusive atende também servidores municipais aqui no Panciretã e servidores estaduais no estado como um todo. 9h30.